O ano que teve como destaque as manifestações dos brasileiros que saíram às ruas para pedir, entre outras coisas, o fim da corrupção, terminou aí com a prisão dos chamados mensaleiros. Para falar sobre isso e outros assuntos, eu recebo nos estúdios da NGT o deputado federal Walter Feldman, por São Paulo. Olá, deputado, um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da NGT. Eu também, assim, cedinho, a gente já começando a tratar de temas tão importantes. Eu fico muito feliz de vir aqui, depois de muito tempo, depois de viagens importantes que nós fizemos. Estamos aqui para relatar tudo. Sem dúvida, vamos falar sobre tudo isso. Começando a falar aí sobre a prisão aí dos acusados do mensalão. Qual é a sua análise sobre isso? Bom, claro, esse é um tema que o Brasil tem tratado já há vários anos. Diria que foi um caso típico de que a justiça tarda, mas não falha. 8 anos aí de espera. 8 anos de espera. Eu me lembro, eu estava na Câmara Federal, iniciando meu primeiro mandato de deputado federal, em 2003. Já começa a CPI dos Correios, que começa a tratar dessa questão, da relação espúria, equivocada entre o governo, a estrutura íntima do governo, ao lado do gabinete do presidente da República, negociando interesses da maneira mais inaceitável para compor maioria no Congresso Nacional. O mensalão é exatamente isso, né? Como é que os deputados recebiam recursos para apoiar o governo nas suas matérias. O que há de mais extraordinário é que isso teve, de certa forma, acompanhamento da estrutura maior do poder da República, diretamente o ministro da Casa Civil, José Dirceu, e a Justiça levou um longo período, mas eu acho que era um tema dramático, porque mexia na primeira possibilidade da história brasileira de se prender figuras importantes no comando do país envolvidos em casos de corrupção. É um divisor de águas agora? É um divisor de águas. Eu diria o seguinte: isso é muito bom para mostrar que o Brasil tem uma justiça independente, soberana e que aplica as penas necessárias àqueles que se desviam do rumo, não apenas os assaltantes ou criminosos das periferias das grandes cidades, mas principalmente aqueles que lesam de maneira dramática a esperança da população nos seus governantes. Eu diria que é um grande avanço da justiça, é uma demonstração de que nós temos que caminhar para um outro modelo. Marina Silva e eu, que nos últimos meses criamos a rede, dizemos que essa estrutura, esse modelo político tem que mudar, porque é uma demonstração de que está corroído por dentro, está cupinizado, como dizia o presidente Fernando Henrique, e há que se mudar. Portanto, se abate sobre todo o sistema político. Eu acredito que os responsáveis por essa administração da corrupção têm que ser punidos diretamente, mas nós que fazemos política temos a responsabilidade de não colocar isso numa redoma, achar que é um fato isolado, porque faz parte de todo o modelo que nesse momento precisa ser mudado, eu diria, de maneira estruturante. É a reforma política, é a reforma eleitoral, é a reforma partidária, que infelizmente o Congresso Nacional está surdo ainda para temas tão relevantes. Deputado, o senhor citou aí a rede, eu queria que o senhor explicasse por que a rede não saiu do papel como outros partidos e se fez aí uma crítica sobre a quantidade de partidos políticos que se criaram. A rede não saiu do papel, mas o Solidariedade, o PROS, por que a rede não foi concretizada e, na sua opinião, são muitas legendas ou não? São muitas legendas, só que elas não se diferenciam, em sua grande maioria. As legendas só deveriam existir para defender ideias dentro do espectro ideológico, que a gente chama de direita, centro, esquerda. Hoje pode ter outras denominações, mas é uma visão do modelo do Estado. Como é que os representantes devem governar, se relacionar com o setor privado, priorizar mais ou menos a área social. São essas as visões. Não há possibilidade de termos 33 partidos com visões diferentes. Não, na verdade, grande parte deles são para negociar interesses, tempos de televisão e mecanismos que não são, eu diria, bem cheirosos, né? Aquilo que o povo critica e com muita razão. Quando nós criamos a rede, não era para ser mais um partido entre os 32 existentes, para ser o 33º, era para propor uma mudança no modelo.
Portanto, não era aquilo que alguns ministros disseram, não, a Marina pode ser candidata por qualquer um que está aí. Não, nós queríamos realmente uma estrutura nova. Para ser uma estrutura nova, ela teria que nascer das bases num modelo que fosse aquilo que é a interpretação da nova realidade de comunicação internacional, planetária, que é um sistema em rede social. Por isso que se chama rede sustentabilidade, que é o tema, eu diria, estratégico da rede, que é mexer numa proposta de funcionamento do Estado brasileiro, tendo uma visão de futuro intergeracional e não pensando em curto prazo, como diz a Marina, curto prazo da política para alongar o prazo dos políticos, né, que é um pouco o que está acontecendo hoje. Então a rede veio para modificar, não apenas como vanguarda, mas para estimular o processo de mudança. E nós fizemos uma coleta muito rigorosa, muito densa do ponto de vista das relações éticas entre o cidadão e a estrutura da rede, e houve um questionamento, na nossa opinião, equivocada por parte do Tribunal Eleitoral, na sua estrutura de comando, particularmente através dos cartórios, que tem uma visão formalista, burocrática, equivocada, eu diria, em muitas vezes intencionada para dificultar a aprovação das fichas, né? Nós tivemos uma comprovação em São Bernardo do Campo, extraordinariamente, uma base do PT, onde as fichas foram recusadas em 80%, fato que não aconteceu em outras partes do país. Tudo isso foi levantado aos ministros, mas eles não aceitaram. Mas para nós não era um problema, nós queríamos manter a estrutura de formação da rede sem nenhum questionamento ético, e isso os ministros admitiram, que a rede teve muita preocupação ética, que não é o caso necessariamente de outros partidos que já foram aprovados. De qualquer forma, nós decidimos, depois da decisão de não aprovação da rede, nos agregarmos ao Eduardo Campos, ao PSB. Estaremos na próxima campanha nessa coligação programática e não apenas de caráter eleitoral. Foi boa essa coligação aí? Foi extraordinária, porque a rede bastante foi criada na linha de despolarizar a política brasileira, sair desse comando quase unitário dividido entre PSDB e PT. Eu que sou do PSDB, sei disso, ou seja, na minha opinião, o PSDB deu uma grande contribuição ao país nos seus 8 anos de Fernando Henrique, o Lula deu uma contribuição na inclusão social, o Fernando Henrique na questão econômica, mas era a hora de fazer alternativa. Quando se mantém a todo custo, a todo preço, o poder pelo PT, nessa utilização da máquina pública através do governo Dilma, começa a desnaturar a democracia. Por isso é momento de uma mudança, por isso nós acreditamos que Eduardo Campos e Marina pode ser uma boa alternativa para o Brasil. E o governo do Estado? Eu diria que esse é um tema talvez um pouco mais complicado agora, porque a orientação tanto da Marina como do Eduardo, essa experiência nacional de uma aliança chamada o Casamento do Ano entre Marina e Eduardo pudesse ser transferida para os estados brasileiros, também fugindo da despolarização PT-PSDB. Aqui havia uma tendência do PSB, antes da nossa aliança, de aproximação com o governador Geraldo Alckmin. Eu diria que, nesse momento, o governador Eduardo Campos, entendendo a delicadeza da decisão, transferiu para 2014, quando teremos mais elementos para, quem sabe, ter uma candidatura própria. Uma definição aí da corrida presidencial. Essa é a ideia, essa é a ideia. Isso também para os outros estados brasileiros, porque hoje a pesquisa mostra que o governo Dilma, apesar de ter uma aprovação bastante razoável, há um desejo de mudança no sentimento do eleitorado. Ele gostaria de ter uma alternativa, uma mudança de modelo, de rumo, de comportamento, ou seja, ele sinaliza que o que está aí talvez tenha que terminar e partimos para uma outra possibilidade. Eu vivi em Londres em 2011, você lembra, acompanhando os Jogos Olímpicos que estavam sendo organizados naquela cidade. E o Brasil era a bola da vez, só se falava em Brasil. O Brasil estava numa ascensão... Ganhou aí a Copa do Mundo. Quase uma espiral, mas além da Copa do Mundo e Jogos Olímpicos, muito na questão econômica, da estabilidade, da inclusão social. Era um país que estava sendo muito visível no interesse, inclusive, dos investimentos internacionais.
Nós perdemos essa oportunidade. Infelizmente, o Brasil hoje vive... O que faltou para não agarrar essa chance? Faltou ousadia, faltou entender que as mudanças anteriores eram a base para um novo modelo, que na nossa avaliação deveria ser de desenvolvimento sustentável, uma economia mais aberta, um ambiente de negócios mais favorável, que desse mais segurança jurídica, que compreendesse que a sustentabilidade é um tema que perpassa não apenas o meio ambiente, mas a educação, a saúde, a mobilidade urbana, a ética, a estética, a cultura. Ou seja, o Brasil é um país pronto para explodir positivamente. As bases foram criadas, econômicas e sociais, mas precisava um governo que fosse muito diferente desse que está aí. O governo Dilma é um governo muito fechado, muito autoritário, ela é uma figura pouco democrática, mandona. A imagem dela no Congresso Nacional, na minha avaliação, é o pior possível, tanto que ela tem perdido quase todas as grandes batalhas. Eu diria que não é essa figura a sinalização do que é de mais moderno, mais avançado, mais bonito, que é exatamente a cara do Brasil. O Brasil é um país lindo, com potencial ainda muito grande a ser explorado e ser desenvolvido. Deputado, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já. Obrigado. Você fica aí ligado, o NGT Entrevistas com o deputado federal Walter Feldman volta já já.